Muito bem. E levando em consideração a Reforma Protestante, que eu quero ler um texto com vocês, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito bem. Esse versículo que nós temos aqui está inserido nessa primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé e provavelmente seu sucessor, Timóteo. Paulo, um pastor experiente, um líder experiente, ele está preparando o seu filho na fé, Timóteo, que vai assumir, ou que já tinha assumido, uma grande igreja, uma igreja de importância para o cristianismo do primeiro século, que era a igreja de Éfeso. E nós temos tanto a primeira carta como a segunda carta, e também a carta que ele escreve a Tito. Essas três cartas, elas são conhecidas como cartas pastorais. Elas são ricas em instruções para esses novos líderes, principalmente para Timóteo, que vai estar ali na frente de uma grande igreja, de uma importante igreja no século I. E, diante então dessa grandeza que estava diante de Timóteo, Paulo, ele no capítulo 4 desta carta que nós lemos no versículo 16, ele instrui Timóteo a respeito dos falsos mestres que estavam infiltrados na igreja de Éfeso. Eles estavam lá e eles destilavam os seus falsos ensinos. Eles anunciavam ensinamentos contrários àqueles a qual os apóstolos haviam ensinado. E é diante desse cenário que o capítulo 4 mostra Paulo insistindo e alertando Timóteo, para que Timóteo não fizesse vista grossa a esses falsos mestres, a esses falsos ensinos, mas que Timóteo estivesse atento, estivesse observando de perto estes que assim agiam dessa forma. No versículo 16, esse que nós lemos e repetimos por duas vezes, ele chama a atenção de Timóteo para duas coisas. Ele diz: Timóteo, na primeira parte, olha o que Paulo diz: Timóteo, cuide de ti mesmo. Cuide de ti. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está dizendo para Timóteo, no contexto em que eu acabei de explicar, que Timóteo deveria zelar por ser um líder piedoso, que Timóteo não se comportasse como os falsos mestres, que Timóteo não viesse agir como estes que não estavam de acordo com uma liderança genuinamente cristã, bíblica, de acordo com os ensinamentos. Então Paulo diz para Timóteo: cuide de ti, Timóteo, cuide da tua santidade individual, mesmo que os demais não se preocupem em manter uma vida de piedade, uma vida de retidão, uma vida de santidade, você deve sim perseverar nestas coisas, independente se a maioria não está. Cuide de ti mesmo. Essa é uma atenção que Paulo chama da parte para Timóteo. Cuide de ti mesmo. Muito bem. E a segunda coisa que Paulo faz nesse versículo 16, chamando a atenção de Timóteo, é para que ele também cuide da doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é um conjunto de ensinos. A palavra doutrina significa isso. É um conjunto de ensino. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: você deve cuidar de si mesmo perfeitamente,
mas também você deve zelar, cuidar deste conjunto de doutrinas que você recebeu, deste conjunto de ensinos que agora está nas suas mãos para transmitir esta igreja. Cuide da doutrina, cuide desses ensinos. E nós vimos aqui no texto o porquê. Por que cuidar? Por que perseverar na doutrina, nos ensinos que Timóteo havia recebido dos apóstolos? Por que ter este zelo? O próprio Paulo vai escrever no versículo 16. Porque, a parte B, porque fazendo isto, olha bem, porque se você fizer isto, você estará salvando-se tanto a ti como os que te ouvem. Claro que esse salvar-se aqui, Paulo não está se referindo à salvação pela fé, à salvação das nossas almas, não é esse salvar-se, não é esse. O salvar-se aqui é o seguinte, Paulo está dizendo, Timóteo, cuide da sã doutrina, porque se tu cuidar da sã doutrina, perseverar no ensino dos apóstolos, tu vai estar livre de cair nos ensinos dos falsos mestres. Tu não vai te conduzir pelos ensinos dos falsos mestres. Ensino estes que no versículo 1 do capítulo 4, olha o que Paulo diz. Mas o Espírito expressamente diz, esse é o Espírito Santo, que nos últimos tempos, já era lá, quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ainda é os últimos tempos, ele diz, o Espírito claramente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, Paulo diz, Timóteo, cuida da sã doutrina, persevera nos ensinos dos apóstolos, estes que tu já recebeste, porque fazendo isso, tendo esse cuidado, tu vai estar sendo livre de cair nesses ensinos de demônios, nesses ensinos que levam à apostasia, nesses ensinos de homens maléficos, de homens hipócritas, que têm a mente cauterizada. E quando tu persevera e tu cuida dessa doutrina, tu te livra-te a ti e também aos que te ouvem. Tu vai livrar a igreja que agora você vai liderar de também caírem nesses erros, de também serem seduzidos pelos falsos ensinos, de serem pegos por esta armadilha demoníaca, que é o falso evangelho. Então, Timóteo, cuide de ti, cuide da santidade pessoal, cuide de uma vida piedosa, de uma vida de retidão, mas não se esqueça, não negligencie o cuidado com a sã doutrina, porque fazendo assim, salvar-se-á a ti mesmo e também os que te ouvem. E Timóteo fez isso. Timóteo se empenhou em perseverar e em cuidar da sã doutrina. Teve dificuldades? Teve. Batalhou pelo evangelho verdadeiro e o ensino dos apóstolos. Quando a gente lê o que é esses falsos ensinos, a gente vê que eram sutis, eram armadilhas bem construídas, pensamentos e filosofias muito atraentes, mas lá estava Timóteo, seguindo o conselho do seu pai na fé, seguindo o conselho do seu grande pastor e do seu grande líder, do seu mentor, cuidando de si mesmo e cuidando da doutrina, e cuidando daqueles que estavam diante dele. Que privilégio para aqueles que estavam sendo pastoreados por Timóteo. E nós vemos que esta igreja de Éfeso, ela se tornou robusta, Eliseu. Ela se tornou forte na doutrina. Fato é que mais de 30 anos depois, Jesus escreve uma carta, manda uma carta para a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2.
E nessa carta, Jesus elogia a postura dos crentes de Éfeso, dos líderes de Éfeso, em denunciar e fazer oposição aos falsos mestres que queriam chegar ali. Eram verdadeiros soldados em guarda para defender a sã doutrina. Ainda que Jesus repreende essa igreja de Éfeso 30 anos depois, mais de 30 anos depois desta carta aqui, a 1 Timóteo, que eles tinham abandonado o primeiro amor. E aí a gente entende por que eles esfriaram no amor, porque eles estavam constantemente, Laura, pelejando pela sã doutrina, se tornaram ríspidos, se tornaram soldados robustos e, claro, se descuidaram com o trato com o seu irmão. Tipo assim, o irmão queria lá ter um momento de alegria, de distração, e eles dizem, não, nós temos que ficar aqui cuidadosos, não podemos nos distrair. E a igreja de Éfeso sempre foi atacada por falsos mestres. Os falsos mestres tinham a igreja de Éfeso como um alvo, mas lá estavam aqueles que foram instruídos e seguiram o que o apóstolo Paulo ensinou: cuide de ti e cuide da sã doutrina. Explicando isso, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que esta mesma chama, este mesmo fogo que ardeu no coração de Paulo, de defender a sã doutrina, que ardeu no coração dos apóstolos, de defender a sã doutrina, que ardeu no coração da igreja primitiva, de defender a sã doutrina, foi a mesma chama que ardeu no coração dos reformadores, principalmente do mais conhecido dele, que foi, como dizem alguns teólogos, o coração da reforma protestante, que foi Martinho Lutero, um monge da linhagem agostiniana, era alemão, e ele residia na cidade de Wittenberg. E esse Martinho Lutero era um homem dedicado às letras, era doutor em teologia. Esse Martinho Lutero, incendiado, aflamado pela palavra de Deus, pela sã doutrina, ele toma a iniciativa, lógico, que não sozinho, mas ele foi a testa que tomou a iniciativa, inflamado pela sã doutrina e pelo amor às Escrituras, e deu início em 1517, dia 31 de outubro, o que nós chamamos de Reforma Protestante. Literalmente, ele pegou um martelo, pegou pregos, pegou 95 teses que ele elaborou. Essas 95 teses eram ali uma oposição aos ensinos errados, equivocados, mal intencionados do clero, do romanismo, da Igreja Apostólica Católica Romana, que durante toda a Idade Medieval cometeram absurdos, abusos, mas Martinho Lutero, exatamente no dia 31 de outubro, ele toma a coragem, não a coragem do homem, mas a coragem que vem das Escrituras, a coragem que vem do Espírito Santo, a coragem de alguém que é impulsionado pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. E ele então pega as 95 teses, se dirige até a porta da igreja de Wittenberg e prega ali, aquelas 95 teses em oposição, em contrariedade aos abusos e aos ensinos do catolicismo romano. Por que nas portas da igreja? Porque naquela época as pessoas elas se informavam se dirigindo até a igreja, porque ali eram anunciados as notícias, as últimas notícias.
Então, quando Martinho faz isso, ele sabia que as pessoas de Wittenberg, naquela cidade, iam se dirigir até ali para se informar. E quando essas pessoas, aqueles que moravam nessa cidade, naquela aldeia, chegaram ali e começaram a ler as 95 teses, eu acredito que elas ficaram assombradas também. Mas Martinho Lutero foi firme. Esse personagem, ele estava extremamente incomodado, extremamente perturbado, como dizem algumas literaturas que contam a história dele, com esse assédio dos sacerdotes romanos, do clérigo romano, em pressionar os fiéis a comprarem as indulgências. E essa foi a gota final que levou Lutero a ter esta atitude ríspida. As indulgências eram um documento, para quem não sabe, um documento que era assinado pelo Papa e que dava o perdão àquele que precisava para herdar o céu. Sem aquela indulgência, sem esse perdão, o fiel não poderia acessar o céu ou ter a sua salvação. E essa indulgência também valia para quem já estava morto. Então, se você tivesse um familiar, se você vivesse naquela época, tivesse um familiar e ele estivesse no purgatório, você poderia comprar um pedido de perdão, uma indulgência, para tirar o seu ente querido do purgatório e ele iria direto para o céu. E a história conta de um grande vendedor de indulgência, o maior de todos, John Tetzel. Esse camarada foi o maior vendedor de indulgência. Vocês já viram a Basílica de São Pedro, que está ali em Roma? Vocês nunca viram quando o Papa sai na janela, ali está toda aquela multidão, tem toda aquela praça, tem todos aqueles prédios que são compostos, são até uma atração turística. Aquela ali é a Basílica de São Pedro. Toda aquela pomposidade, aquela estrutura magnífica, gloriosa, tudo aquilo ali foi feito com o dinheiro das indulgências. As pessoas eram pobres naquela época, necessitadas, mas como não tinham acesso às verdades da palavra de Deus, eles acreditavam em tudo que os sacerdotes, em tudo que o clero, em tudo que o Papa dizia. Então, se comprar indulgência, pagar pelo perdão, levava a salvação, as pessoas davam tudo o que tinham. Faziam de tudo para comprar aquele documento. Esse Tetzel, ele era tão malandro, que ele chegava nas aldeias, e quando ele não vendia muita indulgência, ele começava a fazer assim. Escutem as vozes. Esta noite eu escutei vozes, choro, lamento, que vinham do cemitério. Quem sabe é o pai de você, que está no purgatório sofrendo, e é a voz dele que eu escutei. Você precisa livrar a alma do seu pai do purgatório. Está aqui, promoção, compra indulgência. E toda aquela estrutura que até hoje está de pé, magnífica aos olhos, atração turística, foi nesse período da venda de indulgência, que quando o clero queria terminar aquela construção, eles começaram os abusos em cima de abusos para poderem arrecadar dinheiro, para poderem ter um tesouro para terminar aqueles prédios. E foi diante de todo esse cenário que um monge chamado Martinho Lutero, que era católico, dedicado e fiel, percebeu esse assédio, esse abuso, e ele se levanta e prega ali 95 teses. A maioria dessas teses é contrariando as indulgências. Nessa época, fazer isso, onde as indulgências eram o ápice da mensagem dos pregadores católicos, era arriscar o próprio pescoço, a própria vida. Mas Lutero estava disposto a isso. Ele estava incendiado pela palavra de Deus e pelas sãs doutrinas.
Porque a reforma protestante tinha como seu eixo principal, a reforma protestante, a centralidade dela, na mente e no sentimento de Lutero, era trazer uma reforma das Escrituras. Era trazer a evidência novamente, a centralidade das Escrituras que se perdeu durante toda a Idade Média, do século V até o século XV. É a chamada Noite de 1000 Anos. A gente estuda no colégio, né? Eu me lembro disso. A Noite de 1000 Anos, aonde o obscurantismo dominava, aonde se um sacerdote do clero dissesse que em dia de chuva as pedras se transformavam em sapo, o povo acreditava. Aonde a superstição dominava. Essa noite de 1000 anos, a palavra de Deus ela foi esquecida, ela foi negligenciada, ela foi privada de chegar até o povo. É num contexto assim, é num momento assim, que quando a palavra de Deus ela está lá jogada aos cantos, empoeirada, intencionalmente pelos líderes que deveriam seguir o conselho de Paulo, que deveriam zelar em perseverar na doutrina dos apóstolos, que deveriam cuidarem de si e também da sã doutrina. Nessa negligência houve todo esse caos, houve aí a noite de 1000 anos, a escuridão da consciência, a fé supersticiosa. Mas é num momento assim trágico que se levanta esse personagem chamado Martinho Lutero na igreja de Wittenberg e prega ali 95 teses, uma oposição aos abusos do clero papal aos seus fiéis. Eu escrevi aqui 2 teses aonde Lutero faz a defesa das Escrituras. Olha o que ele diz. É a tese de número 53. Lutero diz assim, estava lá, a tese 53. São inimigos de Cristo os que fazem calar a palavra de Deus. Todo aquele que faz calar a palavra de Deus, todo aquele que é um ativista, que faz com que a palavra de Deus se enfraqueça, até que ela não seja ouvida mais, ele é um inimigo de Cristo. A tese de número 54, na sequência, na verdade a tese 52, 53, 54, 55 é uma defesa das Escrituras. E a tese 54 diz: ofende-se a palavra de Deus quando em um sermão dedica-se mais tempo às indulgências do que a ela. Olha o que Lutero escreveu. Ofende-se, é um insulto à palavra de Deus, quando em uma pregação, em uma homilia, em um culto, aonde o tempo dela é minimizado e outros assuntos tomam o lugar, como as indulgências, a arrecadação, o ensino falso, a superstição, o achismo, seja lá a expressão que você queira usar. Quando num culto como este, a palavra de Deus ocupa o menor espaço, nós precisamos lá ler a tese de número 54 de Lutero. É um insulto à própria Escritura. Quando o menor tempo da reunião, temos um culto de 2 horas, o menor tempo é para a palavra, nós estamos, de acordo com Lutero, insultando a palavra de Deus, as Escrituras, a sabedoria de Deus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui não são meras frases bem organizadas e agrupadas e com uma linguagem rebuscada. Volodar-te-ei. Quem é que diz assim hoje? Não é só isso. Isso aqui é a sabedoria de Deus sendo transmitida para mim e para você. Você já pensou nisso? Não temos aqui a sabedoria de homens,
a intelectualidade humana. Nós temos aqui a mente eterna de Deus se revelando ao ser humano. É Deus mostrando o que Ele pensa. E quando nós negligenciamos ela e achamos que num culto é suficiente o tempo mínimo e o menor tempo para a palavra de Deus, era o que estava fazendo o clero romano. Era o que eles estavam fazendo. E Lutero, em oposição a isso, ele diz: ofende-se a palavra de Deus quando em um sermão dedica-se mais tempo às indulgências do que propriamente às Escrituras. O que vocês acham do nosso cenário evangélico hoje? O que vocês acham dos cultos quando estão sendo realizados? Há uma primazia na pregação? Sabe, pastor Josias, às vezes eu converso com os gurizes aqui, né? A gente está na escola bíblica, envolvido. Às vezes eu desconfio até de certas ideias que vêm até em material de teologia, em livros de estudo teológico, que dizem assim, eu já li isso, e vários, a maioria dos livros que tratam de teologia, de cursos teológicos, vai dizer lá isso. Não sei porquê, mas é repetitivo, quase todos eles. Diz lá, olha, a mensagem tem que ser 20 minutos, porque de acordo com pesquisas feitas, o ser humano só tem a capacidade intelectual de assimilar 20 minutos. Após isso, o ser humano se desliga, se distrai, não sabe aprender nada. Irmão, eu não sei de onde surgiu a fonte dessas pesquisas, o propósito dessas pesquisas. Quando a gente lê, se vocês tiverem a oportunidade de ler os pregadores do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do início do século XIX, como Spurgeon, o príncipe dos pregadores, esses camaradas, eles pregavam, pastor Josias, de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas, 4 horas de mensagem. E o povo não arredava o pé um instante. E no outro culto, não tinha lugar para entrarem aonde eles estavam pregando. O que aconteceu no século XX, na mente moderna, no homem contemporâneo, evoluído, que ele não consegue assimilar 20 minutos de um sermão? O que aconteceu? Eu sinceramente não sei. E aí é inserido ali nos livros de teologia, que diga-se passagem, 98, 99% do assunto ali é fantástico. Nós estamos de acordo, mas essa frasezinha me incomoda. Está ali, a mensagem, a homilia é a pregação. Ela tem que ser de 20 minutos. Por quê? Alguma coisa aconteceu com o homem moderno. De repente nasceu os filhos modernos, que ocuparam tanto a mente dos pais modernos, né? A tecnologia. Então, meus irmãos, quando a gente olha o contexto contemporâneo, nós percebemos isso. Nós percebemos uma dificuldade do ouvinte em ficar 30, 40, 1 hora, 2 horas ouvindo a sabedoria de Deus sendo exposta. Deus é cansativo. Deus é exaustivo. Graças a Deus, nessa igreja aqui, faz 27 anos que eu frequento aqui, nós sempre damos prioridade à palavra de Deus. Sempre. Faz 27 anos. Sempre houve esse interesse em, olha, nós temos um espaço considerável à palavra de Deus. Lógico que não vamos pregar 3 horas, 4 horas. Né? Porque de repente você esteja aí
não acostumado, o homem moderno não está acostumado, né, em pegar um livro e ler, ficar ali 2, 3, 4 dias para terminar um livro de 100 e poucas páginas. Mas nós devemos rever a nossa forma de entender a palavra de Deus. Cuida de ti mesmo, mas também cuida da doutrina. Fazendo isso, salvar-se-á a ti dos falsos ensinos, dos falsos mestres, dos enganadores, que têm interesse próprio. Salvar-se-á a ti e também aos que te ouvem lá na tua casa, também aos que te ouvem lá no teu trabalho, também os que te ouvem aonde você está. Lutero foi incendiado por isso. Pregou ali 95 teses. Algumas delas eu li aqui. E a reforma protestante tinha como eixo central a autoridade das Escrituras. Lutero e os reformadores ensinaram: as Escrituras, elas e somente ela, é infalível, inerrante e única regra de fé e conduta. Somente ela é infalível, inerrante e ela é quem dá as diretrizes da minha fé e da minha conduta. E os reformadores defenderam isso, inclusive Lutero. O sistema romanista de culto de adoração era o seguinte, lá na Idade Média. Era assim: o culto era marcado por ritualismo, dogmas tradicionais, fábulas, lendas, e a mensagem era em latim. O que vocês acham de um culto como esse? Só ritualismo, lendas. Eu chego aqui e começo a contar lendas para vocês. Lendas e lendas. Começo aqui a contar fábulas. Fábulas, para gerar uma fé vã. E quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu prego ela em latim. Você entenderia alguma coisa? Era assim que acontecia o culto na Idade Média. Era assim que era realizado. Até hoje, né, quando o Papa vai ler lá, ele lê em latim. É em latim que ele faz. Eles usam dentro das suas cerimônias, e a fala é em latim. Ninguém entende nada. Latim é uma língua já extinta. É uma língua extinta, ninguém fala mais. Mas eles leem em latim, aquilo parece bonito. É um verniz na fé. Em latim. Ninguém entende nada. Isso acontecia porque os sacerdotes romanistas alegavam que, olha a justificativa, eles alegavam que o povo era incapaz de interpretar as Escrituras. Sendo assim, precisavam de interpretação de suas lideranças. Então eles falavam em latim, nos cultos contavam lendas, fábulas, o povo ficava leigo sobre a sua fé. Então eles diziam: olha, o povo não entende mesmo, eles não têm capacidade de compreender as Escrituras, não tem como alcançar as Escrituras para eles e eles compreenderem. Então eles precisam que nós, os líderes, venhamos ensiná-los, venhamos instruí-los, venhamos dizer o que eles devem fazer. Aí eles falavam lá em latim, ninguém entendia nada. Como é que foi? Eu não entendi. Aí eles: não, é só ir lá e comprar uma indulgência. A manipulação, o jogo, para se beneficiar. Martinho Lutero, percebendo tudo isso, ele diz assim: olha o que Lutero vai dizer. Eu escrevi aqui: desejo que este livro, as Escrituras, esteja nas mãos, nos olhos, na língua, no ouvido e no coração de cada pessoa. Esse livro que os sacerdotes do clero diziam que não poderia estar na mão dos fiéis da época da Idade Média, porque eles eram ignorantes para aprender, Lutero diz: não, é o oposto. Esse livro tem que estar na mão deles, tem que estar na língua, tem que estar nos ouvidos, tem que estar nos olhos e no coração. Lutero também diz
disse: uma congregação jamais deve se reunir sem a pregação e a palavra de Deus e a oração. Jamais. Um culto para acontecer tem que ter a mensagem clara da palavra de Deus. Em 1522, 5 anos depois, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, para os seus conterrâneos, e espalhou o Novo Testamento na mão do povo. E o povo então começou a ter acesso. Mas então é assim? A fé é isso? Não é o que eles dizem? Não é o que eles dizem. Perguntaram para Lutero: Lutero, qual é o segredo? Qual é a ideia aí? Qual é a diferença? Porque começou a haver esse movimento contrário ao catolicismo romano. Começou a acontecer a reforma. Começou a se inflamar, não agora só Lutero, mas também o povo. E perguntaram: qual é o segredo? E Lutero respondeu assim: enquanto eu durmo, a palavra de Deus incendeia os corações. Ele estava dizendo: o segredo não sou eu, o segredo não está em mim, o segredo é a Bíblia, as Escrituras na mão do povo, eles entendendo, interpretando e compreendendo. Em 1522, então, ele traduz o Novo Testamento para o alemão, espalha, e graças a Deus hoje nós temos aí em português, não é? Se nós estivéssemos ainda sobre a liderança total e não tivesse acontecido a reforma protestante, né, nós íamos ter aqui um sacerdote pregando em latim. Você não teria a Bíblia nas suas mãos. Não, você não teria. Por quê? Porque você é incapaz de entender o que Deus revelou, e você estaria totalmente vulnerável nas mãos destes que iriam certamente manipular a sua fé. Mas a Bíblia foi traduzida, e hoje ela é traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos. É o livro mais lido, é o livro mais amado, e é o livro mais traduzido do mundo, e também o mais odiado. Mas está aí na sua mão. Cuida de ti mesmo, mas também cuide da sã doutrina, porque fazendo assim salvará a ti mesmo e também os que te ouvem. Meus irmãos, Lutero ensinou não só que deveria ter as Escrituras como autoridade de fé e conduta, mas também que esta palavra deveria ser toda ela pregada. Não somente as Escrituras, que foi um lema da Reforma Protestante, os 5 solas. E está um desses solas lá, só as Escrituras, ou somente as Escrituras. E os 5 solas que ficou marcado da Reforma Protestante é só pela fé, somente pela graça, somente Jesus Cristo, somente glória a Deus e somente as Escrituras. Porém, Lutero disse somente as Escrituras e também toda a Escritura. Não partes das Escrituras, não as partes que convém, mas toda a Escritura deve ser explicada, toda a Escritura deve ser ensinada. Lutero, durante o seu ministério, durante a sua vida como pregador, ele pregou vários e vários livros da Bíblia, quase todos eles, incluindo Antigo e Novo Testamento, de forma expositiva. O que é pregar de forma expositiva? É pegar um livro e pregar versículo a versículo, sempre seguindo a sequência do assunto. Isso é pregar expositivamente. E Lutero, durante anos, ele fez isso, porque ele tinha esse lema: só as Escrituras, porém também toda a Escritura. Os textos que nós não gostamos também têm que ser ensinados. Os textos que nos incomodam também têm que ser ensinados, porque fazendo assim, livrar-te-á dos falsos mestres, você cuidará de si mesmo e também dos que te ouvem. Diz os historiadores
sobre Lutero, que aos domingos ele pregava 3 sermões. Ele pregava o primeiro sermão às 5 da manhã. 5 da manhã, pastor. José. Primeiro sermão para domingo, 5 horas da manhã. Às 9 horas ele pregava outro e à tarde ele pregava outro. Isso no domingo, porque durante os dias da semana também ele pregava. Incansavelmente. Doente, ele tinha doenças, ele era enfermo, mas ele estava lá, às 5 da manhã, pregando as Escrituras. Um homem incendiado pela palavra de Deus. E aí estourou a Reforma Protestante, que nos alcança até hoje. A pergunta é: nós precisamos de uma reforma hoje? Não. Não porque não haja necessidade, mas porque já foi feita uma reforma e já foi nos dados elementos para mantermos uma igreja amando a palavra de Deus. Somente as Escrituras e toda a Escritura. Eu ouvi uma história, não sei se é verídico ou não, que é o seguinte, e para mim caiu no meu coração. Essa história diz que um pianista muito famoso, conceituado, um excelente músico, excelente pianista, o melhor dos pianistas. Ele, um fim de semana, ele ia se apresentar. Na sexta-feira, a plateia se reuniu e ele começou então ali o seu concerto. Fantástico. De forma espetacular. Nada menos do que a fama dele. Espetacular. O povo que ouviu o concerto ficou em êxtase. A alegria tomou conta da plateia. As pessoas se colocaram de pé e aplaudiam, em êxtase, a apresentação daquele pianista. E aquele pianista, diante de toda essa cena, ele ficou de cabeça baixa, sem esboçar uma reação, e se retirou. No sábado, segundo dia do concerto, ele foi lá, fez a sua apresentação muito melhor do que na noite anterior. A plateia novamente não acreditava no que estava ouvindo. Ficou em êxtase. A euforia tomou conta. Os aplausos, os gritos, os elogios àquele pianista. Algo fantástico, que eles nunca tinham ouvido. Tamanha melodia, serenidade, que tocava no mais profundo da alma, e a plateia em êxtase. E o pianista, novamente com a sua cabeça baixa, sem esboçar uma reação, sem dizer uma palavra, se retira. Chegou o domingo. O dia final. A multidão se reuniu, esperando nada menos do que os últimos 2 dias. E ele começou a tocar. Deixou o melhor para o final. Tocou de uma forma incomparável. Novamente a plateia foi em êxtase. Se moveram, se comoveram, as lágrimas correram. E no meio de todo aquele alvoroço, aquele pianista, que há 2 dias anteriores não esboçou nenhuma reação, não disse uma palavra, e saiu de cabeça baixa, se parou de pé e também ficou em êxtase. A alegria inundou o seu coração e ele não conteve a sua emoção. Ao que teve que alguém perguntar: olha, por que na primeira apresentação, que foi espetacular, você não esboçou nenhuma reação? Na segunda apresentação, você também não esboçou nenhuma reação. Mas hoje, você estava eufórico, em êxtase. Por quê? Nos diga por quê. Ele disse: é muito simples. No primeiro dia que eu me apresentei, o meu maestro, o meu professor, enquanto todos vocês
ficavam eufóricos, alegres, aplaudindo, gritando. Ele estava sentado, quieto, me olhando. No segundo dia, a mesma coisa. Ele estava sentado, quieto e me olhando. Agora, no terceiro dia, entre essa multidão aí que estava eufórica, o meu mestre, ele se colocou de pé e me aplaudiu. Deu para entender? Nós pregamos não para gerar euforia em vocês, não para gerar aplausos para a nossa homilia, como me sai bem. Nós pregamos para contentar o nosso mestre. É o nosso Jesus. Quando nós terminamos de pregar, Senhor, Tu gostou? Esteve à altura da Tua sabedoria? É isso que deve mover o pregador. É isso que deve mover o mensageiro de Deus. Nós pregamos para alegrar o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo dos pregadores aqui desta igreja. É ver em meio à multidão a aceitação do nosso Cristo, a mensagem que estamos pregando. Isso nos contenta e nos satisfaz. Não mais que isso. Somente as Escrituras e toda ela, para alegrar o nosso Mestre. Em nome de Jesus.